Oi, gente, eu vim falar com vocês sobre a Era Napoleônica, que ocorreu de 1799 a 1815. Foi o período em que o Napoleão Bonaparte esteve no poder e foi o período após a Revolução Francesa, que a gente fez um vídeo quarta-feira. Bom, logo depois do golpe 18 de Brumário, foi estabelecido um governo chamado consulado, que era governado por 3 cônsuls, sendo eles o Napoleão Bonaparte, o Emmanuel Sieyès e Roger Ducos. Porém, quem realmente liderava esse governo sempre, desde o início, foi o Napoleão Bonaparte. E então ele teve muito mais destaque nesse governo e já em dezembro de 1799 ele foi elevado a primeiro cônsul. Os outros ainda estavam no governo, mas o Napoleão já tinha uma maior autoridade. E estando no governo, ele estabeleceu algumas questões importantes, sendo dessas o Código Civil Napoleônico, que consolidou o Estado burguês da França, e era um código que garantia liberdades individuais, a ordem pública e a proteção à propriedade, antigas reivindicações da burguesia desde a Revolução Francesa. Outro ponto importante foi que o Napoleão Bonaparte assinou uma concordata com o Papa, ou seja, um acordo entre o Estado e o Vaticano que reaproximou o Estado da Igreja Católica. O documento afirmava ser o catolicismo a religião da maioria dos franceses e restituía antigos direitos do clero. Mas, mesmo assim, as propriedades clericais confiscadas a partir de 1790, com a reforma agrária, que eu contei na última aula, não foram restabelecidas para o clero. Além disso, o Napoleão também conseguiu assinar a paz com a Áustria e com a Inglaterra, encerrando a série de guerras do período revolucionário, porque lembra que durante a Revolução Francesa diversos países se mobilizaram para tentar fazer uma contra-revolução, e no governo napoleônico isso realmente foi assinado realmente o Acordo de Paz. E em 1804 ocorreu um plebiscito que concedeu a Napoleão o direito de proclamar-se imperador. E quando ele foi coroado imperador, tem uma cena muito marcante na história, que também tem uma pintura, que em vez dele deixar o Papa colocar a coroa nele, ele pegou e se coroou, e também coroou a imperatriz Josefina. Isso mostra que a personalidade do Napoleão e de seu governo, que apesar de tentar ter uma conciliação com a igreja, também deixava bem clara a separação entre a igreja e o Estado, além de demonstrar um pouco a autoridade do Napoleão em relação ao Papa, o que a imagem representa, né? Eu não posso dizer necessariamente que era isso que o Napoleão queria fazer, mas é o que a imagem expressa na história. A imagem da qual eu estava me referindo, que
que é bem famosa, é essa. Essa pintura feita por Jacques-Louis David se encontra no Museu do Louvre, em Paris, e mostra a cena de Napoleão Bonaparte coroando a imperatriz Josefina na Catedral de Notre-Dame. E essa pintura é bem referenciada, então acho bem legal que só mostrar para vocês terem como referência mesmo. Agora, eu acho importante a gente saber um pouco do caráter do Estado e da sociedade napoleônica. É importante a gente ter claro que o Estado napoleônico foi um Estado forte e estável. Lembra que na Revolução Francesa, no final da Revolução Francesa, na real, ao longo da Revolução Francesa, houveram várias crises e instabilidades. Teve o período do terror e depois, no governo em que os girondinos estavam no poder, aconteceram várias crises, ameaça da aristocracia, ameaça de países fora. Então, a França realmente, no final, a população francesa só estava querendo estabilidade para manter o Estado e a sociedade seguros e ordenados. E daí chamaram Napoleão para ajudar nisso e acabou acontecendo o golpe de 18 de Brumário, né? Não acabou acontecendo, né, gente? Mas enfim. Enfim, tinha esse desejo de um Estado forte, estável, e finalmente quando Napoleão assumiu o poder, esse Estado, isso foi consolidado, realmente. Ele assumiu um poder militar, ele era militar, né? Enfim, ele era estável. Eu tô sendo redundante, desculpa. Mas enfim, finalmente estabelecendo um Estado forte e estável, a França realmente conseguiu estabelecer um território, porque o antigo regime nunca reinou sobre territórios sempre reinou em territórios sem fronteiras exatamente definidas. E no Estado napoleônico, isso passou a ser um processo de definição de fronteiras. Além disso, ocorreu a racionalização administrativa, ou seja, isso já estava acontecendo na Revolução Francesa, mas com Napoleão Bonaparte isso conseguiu ser consolidado realmente. Ou seja, foi feita uma uniformidade jurídica e uma unidade de pesos e medidas. Foi preciso unificar códigos de leis, padrões de peso e medida, cargos administrativos e militares que não eram bem definidos durante o antigo regime. E com o Napoleão Bonaparte isso finalmente conseguiu ser consolidado. Esse processo estava acontecendo na Revolução Francesa, mas como o Estado era sempre muito conturbado, nunca foi realmente 100% consolidado, como foi finalmente com a era napoleônica. Além disso, durante a era napoleônica foi formada uma nova elite, que era estabelecida basicamente na noção de mérito, ou seja, e esse mérito era estabelecido pelos serviços que cada indivíduo dava ao Estado. Por exemplo, em 1802 foi fundada a Legião de Honra, uma confederação honorífica que recompensava os méritos eminentes militares ou civis à nação. Ou seja, né, o que isso quer dizer?
eram atribuídas distinções honoríficas, era atribuída uma honra a civis e militares que prestaram importantes serviços à nação. Aqueles que prestassem serviços ao Estado, à nação, eram recompensados e recebiam um status mais importante na sociedade napoleônica. Além disso, em 1808, ocorreu a restauração de alguns títulos monárquicos, mas isso não foi feito de acordo com o que era com a sociedade que era no antigo regime. E assim pode considerar que ocorreu a formação de uma nova nobreza. Só me corrigindo, eu falei títulos monárquicos, acho, mas na verdade é títulos nobiliárquicos, que é títulos a nobres, não a monarquia. Ou seja, membros da família imperial receberam títulos de príncipes e, além disso, militares, políticos, magistrados, altos funcionários públicos, grandes empresários, entre outras pessoas com cargos importantes na sociedade, receberam títulos nobres, foram enobrecidos. Porém, isso difere da nobreza do antigo regime, uma vez que não eram títulos hierárquicos baseados numa linha sanguínea, eram títulos baseados no mérito de cada pessoa. Obviamente, gente, eu não estou considerando que meritocracia existe, só para deixar claro. Eram pessoas, obviamente, privilegiadas, homens majoritariamente brancos, enfim, só para deixar isso bem claro, né? Mas, voltando, né? Eram pessoas que recebiam o título por meio do mérito delas, por conta da importância dos cargos. E esses títulos eram concedidos pelo chefe do Estado e podiam ser retirados a qualquer momento. Desde o estabelecimento do Império Napoleônico, o Napoleão Bonaparte exerceu diversas campanhas militares ao longo da Europa para expandir o território francês. E essas campanhas eram justificadas por meio de princípios da Revolução Francesa. Tinha uma ideia de que eram feitas essas campanhas napoleônicas a fim de libertar nações que estavam sob regimes despóticos e, enfim, espalhar ideais da Revolução Francesa ao longo da Europa. Mas, apesar dessa ideia libertária, também tinha uma ideia de expansionismo militar e territorial, que estabelecia, impunha a nação francesa em outros países, a superioridade, uma ideia de superioridade da nação francesa a outros países. Além disso, é muito importante dizer que o exército da era napoleônica foi o maior exército da época, foi um exército bem forte que também agia com base em princípios da Revolução Francesa, além de que era um exército formado por homens que recebiam mérito. Sabe a ideia que eu disse de mérito lá nesse slide? Essa ideia de mérito, os homens que serviam a nação, por exemplo, que iam para exércitos, conseguiam ascender socialmente porque recebiam mérito servindo a nação.
Então, além de ser um exército com muita gente, era um exército com pessoas motivadas tanto pelos princípios revolucionários quanto por motivações da meritocracia. Entre todas essas campanhas militares, não foram muito difíceis para a França ganhar, conquistar os países. E então eu não vou entrar em detalhe em nenhuma delas. Além da Rússia, que eu vou falar daqui a pouco, mas o único lugar que era mais difícil, a única nação que a França tinha dificuldade de derrotar militarmente era a Inglaterra, que também era um país muito concorrente economicamente da França, né, na época. Então, como eles não podiam, como o Napoleão não viu a possibilidade de derrotar militarmente a Inglaterra, ele estabeleceu o bloqueio continental, que meio que obrigava os países, não obrigava, obrigava, né, mas enfim, que estabelecia que os países aliados à França ou dependentes da França, porque havia muitos países que estavam dependentes da França ou dominados pela França por causa das campanhas, mas todos esses países do lado do Napoleão Bonaparte não poderiam exercer relações econômicas com a Inglaterra. E isso foi estabelecido em 1806 e foi conhecido como bloqueio continental. No entanto, isso não deu muito certo, porque a Inglaterra manteve relações econômicas com as Américas e com a Ásia, além de, sabe, tem toda a história da transferência da coroa portuguesa para o Brasil, que enfim, né, não vou entrar agora aqui porque a gente está falando da era napoleônica. Só acho importante sempre que a gente tá vendo, a gente tá falando da França, mas essa história não é isolada só na França, né? Como a gente tá vendo, o Napoleão fez diversas campanhas por toda a Europa. Então é importante a gente sempre pensar no contexto global. É só por isso que eu tô comentando mesmo, pra gente ter essa mentalidade. Ok, eu disse que eu ia falar da campanha da Rússia, né? Enfim, entre as campanhas pela Europa, o maior desafio do Napoleão foi a campanha que ele fez na Rússia. O que aconteceu foi que o czar Alexandre I, que era quem governava a Rússia na época, boicotou o bloqueio continental e continuou tendo relações econômicas com a Inglaterra. E com isso, em 1812, o Napoleão Bonaparte iniciou a invasão francesa na Rússia, iniciou a campanha militar na Rússia, o que também foi o começo do fim. A invasão da Rússia resultou em grandes perdas humanas e materiais para a França. Diversos militares morreram, 6.000 homens adoeciam e semanalmente outros desertavam e muitos morriam de fome e frio. O que acontece é que a Rússia era um território muito desconhecido, além de ter um inverno muito violento. Além disso, ao longo da invasão, o exército francês encontrou diversas áreas abandonadas, porque uma tática do czar foi mobilizar a população para abandonar as
principalmente as primeiras áreas que seriam invadidas pelo exército francês. E daí o exército francês encontrou espaços vazios, sem comida, sem proteção e, enfim, com um território que eles não conheciam, o que fez muitos soldados passarem fome, frio e morrerem. Quando os soldados chegaram em Moscou, encontraram a cidade devastada. Grande parte dos 250 mil habitantes da cidade tinha deixado a capital e levado todo o suprimento. Então, eles não encontraram nada e não tinha nem suprimento para sobreviver. Eles não tinham alimento, água potável. O exército napoleônico bateu em retirada da capital da Rússia, porque não tinha jeito. A campanha começou na primavera, mas depois que eles começaram a retornar de Moscou, porque perceberam que não tinha suprimento nem nada, o inverno já estava chegando. E o inverno da Rússia, como eu já falei, é muito violento. E já com toda a dificuldade, com a fome, sem água potável e além do exército francês já ter passado por batalhas ao longo das missões, ao longo da jornada até Moscou, era um exército que estava bem fraco e não estava muito preparado para aguentar o inferno rigoroso da Rússia, além de não conhecer o território russo, enquanto soldados russos eram preparados para o inverno e conheciam o próprio território, então eles estavam numa vantagem absurda. Além disso, no planejamento da invasão russa, um capitão francês chamado Leclerc teoricamente disse, abro aspas, penso que só a Rússia pode fazer uma guerra na Rússia, fecha aspas. E mesmo assim, enfim, já tinha uma noção entre algumas pessoas do exército francês de que o território russo era um território muito complicado de invadir e batalhar. Mas enfim, né? Em 1814, depois dessa derrota desastrosa da Rússia, Napoleão foi obrigado a abdicar e foi exilado na ilha de Elba. E ele ficou lá, na ilha de Elba, no Mediterrâneo. Mas o exílio não durou muito, porque a população francesa estava insatisfeita com o rei Luís XVIII, porque quando Napoleão abdicou, o Luís XVIII voltou, a monarquia foi restabelecida e o Luís XVIII que assumiu o trono. E como a população francesa já não estava mais satisfeita com esse tipo de governança por conta de ideais revolucionários que estavam já mais enraizados na mentalidade francesa, além de que, foram feitas medidas que a população francesa já não estava acostumada, como privilégio à nobreza, ao clero, etc. Enfim, com essa insatisfação, o exílio do Napoleão não durou muito e ele voltou à França em março de 1815. E lá ele governou 100 dias e reorganizou o exército.
porém, os países se reuniram e declararam guerra ao general Napoleão Bonaparte, e assim ele marchou em direção à sua última batalha, que foi a Batalha de Waterloo, que eu esqueci de escrever, um segundo, eu vou colocar no slide para vocês lerem. Enfim, em 1815, ele conduziu sua última batalha, que foi a Batalha de Waterloo, mas ele foi derrotado e definitivamente afastado do poder e exilado na ilha de Santa Helena, em que ele permaneceu vigiado até a morte e morreu em 1821. No entanto, é muito importante a gente deixar claro que o fim do Império Napoleônico não significou o retorno às condições políticas e sociais do antigo regime. Como eu disse, os ideais revolucionários já estavam bem enraizados na população francesa, e quando eu digo ideais revolucionários, eu digo ideais burgueses, porque a Revolução Francesa foi uma revolução que colocou a burguesia no poder da sociedade e lutou por direitos e privilégios da burguesia. E como a gente pode ver ao longo de todo o governo, foi estabelecida uma noção de meritocracia, em que até mesmo títulos nobres eram dados àqueles que tinham mérito na sociedade, e o mérito era dado pelo cargo em que essas pessoas ocupavam, pela carreira das pessoas. Enfim, então, os ideais burgueses não foram perdidos depois do Império Napoleônico, e as condições políticas e sociais não voltaram ao que era conhecido, ao que acontecia no antigo regime. Por fim, eu queria falar um pouco do mito de Napoleão Bonaparte, porque ele, ao longo do seu governo, ele pregou muito por ideais burgueses e pela meritocracia, além de ter sido um general muito forte. E eu acho importante falar que também a imagem do Napoleão Bonaparte também colabora para esse ideal de meritocracia. Ele foi um homem sem origem aristocrática que se tornou general aos 25 anos, chefe de Estado aos 30, imperador de grande parte da Europa aos 40. Isso mostrou que... Não mostrou, isso montou uma imagem de uma esperança de êxito por parte da população francesa. Ou seja, sua trajetória, que não estava relacionada a uma hierarquia social, não, a uma aristocracia, a uma linha sanguínea, ou seja, uma história que não estava relacionada a uma questão hereditária. Tudo que ele conseguiu foi por base dele, de acordo com o mito. Ele dava à população francesa, que também não tinha origem aristocrática, um sonho de êxito, um sonho de ser grandioso como ele, poder alcançar coisas como ser chefe de Estado aos 30 anos, imperador aos 40, mesmo não sendo de origem aristocrática. E essa imagem, além de dar sonhos individuais às pessoas, também dá a esperança de um novo tempo, um tempo em que
a França já teria ultrapassado as raízes aristocráticas e estaria alcançando, já teria alcançado uma sociedade que não dependesse da aristocracia. E é isso. Espero que vocês tenham entendido e que eu tenha conseguido ajudar vocês. Qualquer coisa pode me mandar e-mail. E é isso.